Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2023, lição dos adultos que está trabalhando com o tema família. O tema do trimestre é relacionamentos em família e o subtema superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós já estudamos 7 valiosíssimas lições e estamos encerrando a lição de número 8, lição que traz o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. O quanto é importante, é um requisito que é necessário ter na vida dos filhos é a paternidade. E hoje, num lugar paradisíaco, lugar lindo, jogando um anzolzinho na água para pegar algum peixe. E olha aqui para vocês verem que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Olha para isso aqui. Lugar extraordinário. Ali estão pastor Marco Mariano, pastor Romário Genuíno, irmão Bruno, irmão Nilton. E nós estamos aqui aproveitando para cumprir esse ofício diário. A lição de domingo agora, que fala sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, ela traz 2 personagens principais, sendo eles Samuel e Eli. Samuel e seus filhos, Eli e seus filhos também. E hoje nós leremos a nossa última reflexão da semana, a reflexão do sábado, com base no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Então eu convido você para abrir a Bíblia em Josué 24, 15, cujo título é Eu e Minha Família. Lá não está escrito família, está escrito casa, mas nós vamos ler o texto daqui a pouco, não tem problema. O objetivo é nós aplicarmos a família. Então eu e minha família serviremos ao Senhor. Antes de nós lermos o nosso texto, eu chamo a tua atenção para o fato que esta revista tem 3 pontos. O primeiro fala a paternidade dentro da família, a necessidade de alguém experiente para ensinar os mais novos, os pais, seja papai e mamãe, ensinando as crianças, seja menino ou menina. O segundo ponto, ele vai falar sobre tipos de paternidade extremista. Aqui nós vamos ver a paternidade autoritária, a paternidade permissiva, um é quase o contrário do outro, e o terceiro item que fala, ele criou filhos que se tornaram profanos, para mostrar quando o pai, naquela lenda que nós já estudamos, pais que seguem ao Senhor e os filhos não querem esse caminho. O terceiro ponto da lição, por sua vez, vai falar o fracasso de 2 pais relapsos com os filhos. E aqui eu vou pedir vênia para discordar, porque esses 2 pais seriam Eli e Samuel. E na realidade não é verdade que Samuel tenha sido um pai relapso. O próprio Samuel chamou o povo e disse, aqui estão os meus filhos. Se eles erraram, eles têm que ser punidos. Mas não é verdade que eles sejam relapsos. Não vamos entrar no mérito. Nosso objetivo hoje é fazermos o comentário de Josué 24, 15. Então eu vou fazer leitura aqui do texto de Josué 24, 15 e na sequência faremos a devida aplicação. Josué 24, 15, na realidade eu vou ler o 14, o 15 e o 16, porque só o 15 o texto não esclarece exatamente o que está acontecendo. Então vamos ler o 14, o 15 e o 16. O 14 diz assim, agora pois, por que agora pois? Nós vamos comentar daqui a pouco. Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então, servi a Deus. Verso 15, que é o foco. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Vamos ao versículo de número 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Contextualizando aqui o texto de Josué, nós temos que Israel tinha entrado já em Canaã, na terra prometida. E Moisés não pôde entrar, e a pessoa que assumiu o lugar de Moisés foi Josué, filho de Num. E Josué, então, quando entrou com o povo, conseguiu fazer as divisões. Josué dividiu a terra ao meio depois que passou o Jordão e tomou a parte de cima, depois tomou a parte de baixo. E quando ele consolidou todas as tribos no seu devido local, deu uma possessão de terra a cada um, ainda havia entre o povo aqueles que não queriam servir ao Senhor, aqueles que diziam que não tinha sido o Senhor quem havia lhes dado aquela vitória. E Josué então leva o povo entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E ele diz: eu vou tomar esses dois montes por testemunha. Aqueles que por acaso forem servir ao Senhor, venham nessa direção. Aqueles que não forem servir o Senhor, vão naquela direção. Porém, eu vou deixar claro para vocês que eu, dizia Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí é quando ele vem e chama o povo a atenção nesse sentido. Vocês vão querer realmente servir a Deus, aos deuses que vossos pais serviam da além do rio? Coincidentemente, nós estamos diante de um belo rio. Aí o povo agora caiu em si a ficha e disse: não, nunca aconteça que nós deixamos de servir ao Senhor para servir outros deuses. Nós serviremos ao Senhor. O que vem à atenção para a reflexão de hoje, para encerrarmos assim as reflexões da semana, é que é necessário uma tomada de posição. Ninguém é obrigado a servir ao Deus verdadeiro, mas o líder da casa, os líderes, o pai, a mãe, o marido e a mulher, eles têm a obrigação de guiar os filhos. Não é o governo quem guia para que nós saibamos qual tipo de religião, qual tipo de Deus nós devemos seguir. É uma escolha nossa. Alguns aí estão querendo intervir de forma estatal na família, de forma estatal na igreja, tentam punir este ou aquele por falar de Jesus. Bem recente alguém disse: olha, essa linguagem aí não é mais própria de vocês não. Não entrem por esse caminho que não é assim que vai acontecer. Deixando nítido que querem intervir nas nossas famílias. Mas nós temos o direito de governarmos, de dirigirmos os nossos filhos. Inclusive é um direito da criança no Brasil que os filhos tenham as culturas dos pais. Os pais às vezes são de culturas diferentes e muitas vezes esses pais se separam, e quando separam o filho tem o direito, é um direito do filho. Não é que impondo essa ou aquela cultura, esta criança vai crescer dessa ou daquela forma, não. É um direito que ele tem de ser guiado dentro daquela cultura do seu pai e da sua mãe. Neste sentido, Josué disse: eu e a minha casa, vocês podem ir para onde vocês quiserem, vocês podem servir a quem vocês quiserem, seja Baal, seja Astarote, Afrodite, Malcom, Milcom, Moloque, Moleque, etc. Não interessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a lição vem nos dizer da necessidade da paternidade na vida dos filhos, é para que nós saibamos que nós temos que tomar uma posição, pelo menos enquanto estiver debaixo do nosso teto, pelo menos enquanto estiver debaixo das nossas ordens, estiver comendo o nosso feijão. Nós temos a obrigação de guiarmos no sentido educacional, pois alguém pode ser largado aí ao abandono educacional, abandono intelectual, e essa pessoa pode ser punido. Não pode ser largado ao abandono material, tem que comer, mas também não deve ser afastado da vara da correção da criança, da estultícia que é própria da criança, e deve, sobretudo, lembrar-se, como nós já dissemos, deve ensinar uma arte, deve ensinar uma, duas profissões, deve direcionar, deve dar visão, mas a coisa principal é servir a Deus. Salomão, encerrando o seu livro, ele disse: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, encerrando a temática desta semana, nós deixamos para você a conclusão,
que sob qualquer circunstância você precisa tomar posição na tua casa. Você precisa levar os teus a servirem ao Senhor. Quem quiser servir outra coisa, vai servir. Mas diga como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe e, querendo Ele, na próxima semana nós voltaremos com a lição de número 9, quando a temática será uma família nada perfeita. Então vamos ver que nem todas as famílias são perfeitas, vivem um mar de rosas. Vamos estudar isso na próxima semana. Que Deus te abençoe e eu vou continuar aqui nesse lugar, aproveitando este dia que o Senhor me proporcionou. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar. Além desta semana tem outros 5 vídeos, tá bom? Paz do Senhor a todos.